O ator James Stewart agora é capitão na Força Aérea. Na Grã-Bretanha, ele comentou sobre seu trabalho durante a guerra. Temo estar um pouco desacostumado a aparecer na câmera. Há 3 anos, no meu primeiro dia no exército, solicitaram-me para dar uma declaração às notícias. Muitas estrelas de Hollywood e do cinema europeu eram veteranos da Segunda Guerra, ganhando fama anos depois. Mas alguns já eram grandes estrelas durante a Era de Ouro de Hollywood, mesmo antes da guerra, e também se alistaram para servir a causa da liberdade. Alguns dos maiores nomes da época deixaram a tela e se alistaram, e eles eram Ronald Reagan, Henry Fonda, Clark Gable e Jimmy Stewart. Todas essas celebridades serviram como guerreiros celebridades de alto perfil, e alguns serviram em ocupações muito perigosas. A maioria nos Iowa reconhece Clark Gable e James Stewart por seus filmes, sem saber que foram oficiais durante a guerra. James Stewart se sobressaiu. O que James Stewart realmente fez durante a guerra? O que o fez se sobressair entre a maioria das celebridades? Como foi a vida dele em Hollywood após a guerra? Olá, sou Colin Heaton, veterano do Exército e Fuzileiros Navais dos Iowa, ex-professor de História e autor. Bem-vindo a este episódio de História Esquecida. James Maitland Stewart nasceu em 20 de maio de 1908 em Indiana, Pensilvânia, onde cresceu com suas 2 irmãs mais novas, Virginia e Mary. Sua mãe era Elizabeth Ruth Stewart e seu pai era Alexander Maitland Stewart, que possuía uma loja geral iniciada por seu avô, a empresa James Maitland Hardware. Stewart frequentou a Indiana Normal School, a Mercersburg Academy e a Universidade de Princeton, formando-se em 1932 em arquitetura. Por causa da Grande Depressão, Stewart achou muito difícil encontrar trabalho, mas conseguiu um emprego como montador para os Falmouth Players na Broadway. Ele conseguiu começar a atuar em pequenas partes no palco e ficou mais conhecido como um bom ator, e então Hollywood o chamou em 1935. Stewart assinou um contrato com MGM, iniciando uma lendária carreira no cinema. Durante esse tempo, ele fez 21 longas-metragens ao lado de Ginger Rogers, Clark Gable e Jean Harlow, entre outros. Servir no corpo aéreo do exército dos Iowa sobre a Europa era perigoso, e James Stewart se voluntariou para isso. Sua lenda como ator começou antes da guerra, e seu legado como líder de combate durou muito tempo depois da guerra. A família tinha uma longa e distinta tradição militar. Seu trisavô, Fergus Moorhead, serviu na Revolução Americana. Seu avô materno foi um general da União na Guerra Civil. Seu pai, Alex, serviu tanto na Guerra Hispano-Americana quanto na Primeira Guerra Mundial. Stewart obteve sua licença de piloto privado e comercial, e, em suas próprias palavras, Charles Lindbergh me inspirou. Como a maioria dos jovens daquela época, assim como Ed Rickenbacker na Primeira Guerra Mundial e Amelia Earhart. Eu queria voar, então eu voei. Stewart tentou se alistar no Corpo Aéreo do Exército dos Iowa em 1940, porém foi rejeitado por ter baixo peso para sua altura de 1,91 metros. Após inicial rejeição, ele se alistou novamente quando os Iowa entraram na Segunda Guerra Mundial em fevereiro de 1941. Aos 33 anos como piloto experiente, ele se alistou como soldado no Corpo Aéreo em 22 de março de 1941. Apesar de velho para o treinamento de cadetes de aviação, candidatou-se a uma comissão do Corpo Aéreo como graduado universitário e piloto comercial licenciado. Stewart foi comissionado como segundo-tenente em 1º de janeiro de 1942. Com sua experiência, treinou pilotos por mais de 1 ano no campo de aviação do exército de Kirtland, em Albuquerque, Novo México, antes de ter seu pedido aprovado para ir para a Inglaterra. Ele era um piloto qualificado de B-17 e B-24, e em novembro de 1943 chegou à Inglaterra como capitão e parte do 445.
Grupo de bombardeio voando. B-24 Liberators, inicialmente baseado na RAF Tivenham, depois se mudando para a RAF Old Buckingham em East Anglia. Ele sabia muito bem dos 2 dias mais difíceis na história do corpo aéreo, as missões para Schweinfurt e Regensburg, em 17 de agosto e outubro de 1943, que quase levaram o Congresso a cortar o financiamento do programa de bombardeio. A primeira missão custou 60 B-17s e mais de 550 homens, enquanto a segunda resultou em 60 B-17s abatidos, outros 17 descartados e mais de 600 homens perdidos. O moral caiu como resultado, mas Stuart entendeu como elevar o moral. Stuart se voluntariou para voar o máximo que podia, e ele era um mestre rigoroso, questionando cada membro de sua tripulação sobre seu trabalho, habilidades e lançando situações hipotéticas para ver qual seria a ação corretiva deles. Stuart conhecia profundamente seu bombardeiro. Ele buscava assegurar igual conhecimento a todos os homens, pois suas vidas dependiam disso. Uma vez, uma de suas equipes não havia sido paga por mais de um mês, e Stuart descobriu isso. Ele os levou ao oficial de pagamento e instruiu o tenente responsável pela folha de pagamento que, se esses homens não fossem pagos dentro de 30 minutos, ele se veria transferido para a infantaria. Foram pagos imediatamente. Stuart se voluntariou para uma missão em 24 de dezembro, véspera de Natal, para Calais, França, para atacar os locais de lançamento dos foguetes V-1 alemães. A inteligência disse que a Flak e os lutadores seriam pesados. Alguns dos principais pilotos de caça alemães estavam presentes. Stuart então foi até sua equipe e disse a eles que essa seria uma missão de baixo nível, 12 mil pés, não 25 mil, e ele só aceitaria voluntários. Ele não estava ordenando ninguém para esta missão muito perigosa. Seus homens eram dedicados e todos se voluntariaram. A missão foi bem sucedida, com a destruição dos 12 lançadores e suas bombas V-1. Stuart foi promovido a major após a missão de 7 de janeiro de 1944 em Ludwigshafen, Alemanha. Líder do 445. Grupo de bombardeio percebeu que o comandante da 2ª divisão errou a navegação, desviando 30 graus do curso, e Stuart estava ciente. Mas, em vez de ajustar para a direção correta da bússola e reduzir a eficácia da segurança da formação, ele decidiu ficar com seu líder. Esse erro do líder seria caro, porque uma vez que eles deixaram Ludwigshafen, a 28 milhas ao sul de Paris, mais de 60 caças alemães, Bf-109ES e Fw-190S, esculpiram nas formações de B-24. O elemento líder foi despedaçado, bombardeiros caindo, paraquedas pontilhando o céu. Stuart manteve sua formação unida e apertada em sua caixa e trouxe todos os 48 tripulantes e aeronaves para casa. O moral da unidade estava alto. Usou sua fama e posição para promover danças para jovens oficiais e mulheres locais inglesas, ocasionalmente tocando piano. Ele fez algumas transmissões de rádio para o esforço de guerra e foi quando se tornou amigo de Pamela Churchill, que era nora de Winston naquela época. Pamela disse durante sua entrevista: James era um verdadeiro cavalheiro e ele era realmente adorado por seus homens, mesmo sendo um comandante rigoroso. Eles o viam como justo. Não estava além dele fazer recomendações para medalhas e promoções para aqueles que ele achava que mereciam. Stuart ganhou uma reputação como um bom oficial e líder, e o apelido de Lucky Jimmy, porque ele sempre trazia suas equipes de volta para casa, uma façanha quase impossível de se alcançar. Seu estilo de liderança era único e lidava com problemas disciplinares à sua maneira. Quando ele entrou na cabana de uma de suas equipes, descobriu um barril de cerveja roubado, uma infração grave. Ele bebeu cerveja com os homens, depois perguntou se sabiam de um barril roubado do refeitório dos oficiais. Os homens mantiveram sua ignorância. Stuart e os homens acabaram com a cerveja e ele garantiu que tal coisa não se repetiria. Ele partiu, sem punição e em silêncio, mas nunca mais roubaram outro barril. Stuart estava voando mais missões do que quase qualquer outro oficial de sua patente, compartilhando os perigos até mesmo nas incursões mais profundas na Alemanha, até Berlim. Liderando pelo exemplo, compartilhando as temperaturas de menos 20 graus ou mais frias, flak e lutadores é a melhor maneira de ganhar o respeito de um homem. Apesar de sua patente, Stuart ganhou isso de sobra.
Alguns estavam preocupados que Stuart corria muitos riscos, mesmo tendo feito apenas 12 missões com o 445. Ele era um ícone americano, um herói para muitos, e seria considerado um desastre para o esforço de guerra e o moral em casa se ele fosse morto ou capturado. Foi decidido remanejá-lo, tirando-o das funções de voo, e foi transferido para o 453, grupo de bombardeio em março após a missão para Berlim no dia 22. Ele se tornou o novo oficial de operações do 453 e provou ser um dos melhores planejadores de missões do serviço aéreo. Mas Stuart foi enviado para lá por outro motivo. Com perdas altas e moral baixo, pensou-se que sua mágica de elevar o moral seria benéfica. Se a alta cúpula achava que seu novo emprego o manteria no chão, estavam enganados. Em maio, Stuart soube dos próximos desembarques do dia D na Normandia e o bombardeio preparatório que antecederia a invasão anfíbia. Foi promovido a tenente-coronel no dia anterior à invasão. Stuart manteve 453 bombardeiros ativos, atacando posições alemãs antes e por 9 dias após os desembarques. Em junho, realizaram 33 missões com a perda de apenas 4 aeronaves. Por seu serviço como comandante adjunto da 2ª Ala de Bombardeio, ele foi condecorado com 2 cruzes de voo distintas, 3 medalhas aéreas e a Croix de Guerre com palma pela França. No fim de seu serviço na Segunda Guerra Mundial na Europa, foi promovido a coronel em 29 de março de 1945 no Corpo Aéreo do Exército. Foi condecorado pela Grã-Bretanha, França e Euralária pelo seu serviço e pelas 20 missões de combate voadas sobre a Alemanha. Uma de suas últimas e menos agradáveis tarefas antes de retornar para casa foi presidir o Tribunal Militar em junho de 1945 de um piloto, o primeiro-tenente William Sankoch, e seu navegador, o primeiro-tenente Theodor Balides, que acidentalmente bombardearam Zurique, Suíça. Foram considerados inocentes por causa de equipamentos de navegação falhos. Stuart frequentemente entrava em contato com seus superiores quase igualmente famosos, como os generais James H. Doolittle, Curtis E. LeMay, Carl Spaatz e outros. Todos o consideravam um oficial extremamente confiável e competente. Os homens que serviram sob o comando de Stuart sempre se lembravam dele como alguém que nunca demonstrava medo, sempre calmo e no controle. Ele mantinha a calma, mesmo sob ataques de artilharia antiaérea ou caças. Ver as tripulações de bombardeiros e seus aviões destruídos, homens morrendo, caças inimigos atacando um bombardeiro e os sobreviventes se ejetando frequentemente, era desgastante para quem presenciava tais eventos. Manter os homens focados, calmos e sob controle durante uma batalha tão intensa é o maior desafio de qualquer líder. Stuart mesmo explicou seu método de liderança sob fogo. O medo é uma coisa insidiosa e mortal. Pode distorcer o julgamento, congelar reflexos, gerar erros. Pior, é contagioso. Eu sabia que se meu medo não fosse controlado, poderia contaminar a tripulação, e sentia isso se intensificando em mim. Durante minha entrevista, ele disse: "Você precisa conhecer seus homens. Você precisa observar os que estão no limite e com muitas missões. Mesmo experientes, eles tinham muito a tentar e esquecer. Não é fácil. Você deve estar totalmente no controle e deixá-los saber que eles ficarão bem, que você está com eles. Você não os abandonará. Você está lá até que acabe. E se você for um líder autoconfiante, verá os resultados positivos. Meu único medo era falhar com meus homens. Eles contavam comigo." Mas a fama de Stuart se estendia muito além dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. Ele também era uma grande estrela na Europa. Mas um fato pouco conhecido que compartilhei com ele foi o fato de que ele e Clark Gable tinham recompensas por suas cabeças. O piloto alemão que derrubasse qualquer um deles receberia 100.000 Reichsmarks. Isso porque o comandante em chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, e muitos dos pilotos mais velhos e tradicionais também eram fãs de filmes americanos. E Stuart, sendo um ator bem conhecido, além de piloto, era de grande interesse. O filme favorito da amante de Hitler, Eva Braun, era E o Vento Levou, e seu ator favorito era Clark Gable. Arthur Axmann, o líder da juventude hitlerista, o tenente-general Hans Bauer, um as da Primeira Guerra Mundial, e piloto pessoal de Hitler e possivelmente seu melhor amigo, a atriz e diretora Leni Riefenstahl, bem como outros, admiravam os dois homens e seu trabalho no cinema.
Todos estavam cientes do interesse em Gable e Stewart. O tenente-general da SS, Karl Wolff, afirmou que Hitler queria capturar um ou ambos os homens para se encontrar com eles. Ele pensava que seria bom para o moral alemão, sem desejar prejudicá-los. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, e sua esposa Magda eram fãs de Clark Gable. Stewart foi um dos 12 fundadores da Associação da Força Aérea em 1945 e se transferiu para a reserva da Força Aérea do Sikoinenanasteroxa após a independência da Força Aérea do Exército em 1947. Durante os períodos de serviço ativo, ele serviu no Comando Aéreo Estratégico e completou o treinamento de transição como piloto nos B-47 e B-52. Em 1948, ele participou de uma festa na casa de seu amigo, o também ator Gary Cooper, quando conheceu Gloria Hattrick MacLean. Eles se casaram um ano depois e tiveram filhas gêmeas, Kelly e Judy, além dos 2 filhos de Gloria de um casamento anterior, Michael e Ronald. Ronald foi tragicamente morto na Guerra do Vietnã em 8 de junho de 1969, aos 24 anos, como tenente do Corpo de Fuzileiros Navais. Stewart queria retomar a produção de filmes, mas evitando os de guerra, pois acredita que a nação já está saturada desse tema. E ele queria fazer comédias. Ele também deixou claro que, quando chegou em casa para ver seus pais, ele não queria o desfile e a fanfarra que estavam planejados. Ele só queria se tornar um cidadão americano comum e relaxar. Ele se manteve atualizado com seu voo. Ele adquiriu um bimotor Beech Bonanza para uso próprio e migrou para os novos bombardeiros pesados da Força Aérea. Em 23 de julho de 1959, Stewart foi promovido a brigadeiro-general, tornando-se o ator de maior patente na história militar americana. Na Guerra do Vietnã, ele atuou como observador não oficial em um B-52 numa missão de bombardeio em Arco, em fevereiro de 1966. Stewart serviu na Força Aérea por 27 anos, se aposentou em 31 de maio de 1968 e recebeu a Medalha de Serviço Distinto. Stewart apareceu em 88 filmes e programas de televisão, incluindo westerns, musicais, thrillers de suspense, filmes militares e de guerra, filmes de ação, filmes familiares, biografias e comédias. Stewart tornou-se um autor best-seller e publicou um livro de poesia, e foi um recipiente do Prêmio da Academia por Realização de Vida. Ele também foi premiado com o Golden Globe Cecil B. DeMille e os prêmios do Instituto Americano de Cinema por Realização de Vida. O presidente Reagan concedeu-lhe a Medalha da Liberdade. Após a morte de sua esposa Gloria em 1994, poucos meses depois da minha entrevista com ele, Stewart se retirou da vida pública, profundamente afetado pela perda. Ele me disse algo que vou compartilhar com leitores e espectadores. Se você encontrar a pessoa certa, completará sua vida. Valorize e proteja. Não há maior experiência na vida. Em 25 de junho de 1997, uma trombose na perna direita levou a uma embolia pulmonar uma semana depois. James Stewart morreu de um ataque cardíaco causado pela embolia aos 89 anos, cercado por seus filhos em sua casa em Beverly Hills, em 2 de julho de 1997. Mais de 3.000 pessoas, incluindo Cal Burnett, Bob Hope e Robert Stack, compareceram ao seu serviço memorial. O brigadeiro-general James M. Stewart, USAF, aposentado, foi sepultado com honras militares no Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Califórnia. Ele foi verdadeiramente um herói silencioso e um dos melhores representantes do que chamamos hoje de geração mais grandiosa. Ele também era um homem decente e um grande patriota americano. Agora possuo meu grupo, o de bombardeio pesado. Então, estamos muito orgulhosos de estar aqui e vamos fazer o nosso melhor para sermos úteis como soldados do Exército dos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado por ver a História Esquecida. Por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Envie-nos sugestões para programas, retornaremos em breve. Até a próxima!